Então, o projeto de lei sobre o compartilhamento de informações de inteligência está sendo apresentado no momento em que a inteligência dos Estados Unidos, especialmente a militar, a DIA, a Agência de Inteligência de Defesa, mas também várias outras agências de 3 letras e autoridades americanas estão correndo para a mídia. Autoridades da Casa Branca estão indo à imprensa reclamar que Israel está espionando funcionários do governo americano, tropas dos Estados Unidos e até o público americano em geral, num nível considerado crítico. E segundo uma fonte citada pelo jornal The New York Times, eles estariam fora de controle. O Pentágono vê uma ameaça crescente de espionagem por parte de Israel. O Departamento de Defesa elevou a avaliação da ameaça de contra-inteligência ao nível mais alto e acredita-se que Israel tenha espionado as negociações dos Estados Unidos com o Irã. Steve Witkoff, Michael D'Andrea, que é um dos principais assessores da Casa Branca para assuntos do Irã, e Elbridge Colby, do Conselho de Segurança Nacional, estão entre as pessoas que teriam sido alvo de Israel. Dizem que Israel instalou programas de vigilância, tipo o malware Pegasus, nos celulares deles para escutá-los. Também foi noticiado que Israel tem espionado tropas americanas que estão estacionadas em território israelense. 2 altos oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos disseram que o pessoal americano, especialmente aqueles que servem em Israel ou trabalham com colegas israelenses, já estava bem ciente dos riscos de contra-inteligência antes desse novo relatório. Autoridades que falaram sob condição de anonimato para discutir avaliações internas disseram que o pessoal dos Estados Unidos usa várias medidas de segurança para conter o risco de espionagem dentro de Israel. A cooperação entre os 2 exércitos é muito próxima, mas cada lado também precisa manter suas informações mais sensíveis em sigilo. Então, à medida que os Estados Unidos ampliam sua presença militar em Israel, como eu disse antes, eles estão construindo uma base conjunta em Kiryat Gat e operam em andares separados por causa do medo de espionagem. Israel está intensificando suas atividades de espionagem. E, na prática, os Estados Unidos estão basicamente entregando a Israel o controle dos dados sensíveis das Forças Armadas, ao levar tantos soldados para lá para defender a colônia do apartheid. Max, o que mais me chamou a atenção nessa história é que ela mostra como você é péssimo em se autopromover. Porque você ainda nem mencionou que essa história confirma algo que você publicou no The Grey Zone há muito tempo, né? Aquela história de que Israel foi pego colocando dispositivos de vigilância, tipo, num veículo do serviço secreto. Você já tinha falado disso faz tempo, não tinha? Sabe, eu mencionei isso em um dos meus relatórios sobre o Charlie Kirk, porque naquela época tinha tanta coisa vindo de fontes da Casa Branca que eu precisava colocar tudo para fora. Mas eu destaquei esse ponto na minha entrevista com o Tim Dillon, em setembro de 2025, logo depois que o Charlie Kirk foi assassinado. E eu comentei que uma fonte da Casa Branca me disse que foi acho que durante uma das muitas visitas do Netanyahu a Washington, que agentes do Shin Bet colocaram um dispositivo de rastreamento em um veículo de emergência do serviço secreto. E por coincidência, era o veículo que responderia a uma emergência envolvendo o presidente, inclusive uma tentativa de assassinato, uma tentativa contra a vida dele. Por que eles fariam isso? Pois é, acho que muita gente me ignorou quando falei disso, ou me chamou de teórico da conspiração, alguma coisa assim. Mas o New York Times confirmou esse relato, de forma explícita. Isso é chocante. Quer dizer, por que eles estão tentando rastrear o veículo que responderia a uma tentativa de assassinato? Por que eles estão interessados, sabe, em tentativas contra a vida do presidente ou em emergências nos arredores da Casa Branca? O Times confirmou exatamente o que você tinha noticiado há um tempo, claro, sem reconhecer o seu trabalho. Mas olha, você também não se ajuda muito quando esquece de... verdade.
mas isso mostra como você tá focado no trabalho jornalístico em si e não em se promover. Parabéns por isso, porque assim eu lembro quando você publicou aquilo. Muita gente desdenhou na época, mas agora até o New York Times confirmou, mesmo que só muitos meses depois. I was always wondering who else knew about that, but it looks like Trump knew at the time, which would color Trump's thinking on his relations with Israel. And one thing the source told me is that Trump is actually concerned about threats to his physical security, which could even come from elements, in the Israel first world, or that's something he thinks about. O embaixador na ONU, quando ele ainda estava na Câmara, fazia parte do comitê que investigava o atentado em Butler, onde supostamente um atirador teria raspado a orelha do Trump com uma bala e quase acabou com a vida e a campanha dele. O Mike Waltz estava tentando convencer o Trump de que a Guarda Revolucionária do Irã, a inteligência iraniana, estava por trás do Butler. Então, são essas as forças que realmente vinham atuando sobre o Trump, psicologicamente. E, ao mesmo tempo, a gente tem um relatório que remonta, se não me engano, a 2018, publicado pela Politico. 3 ex-altos funcionários do governo dos Estados Unidos disseram que Israel instalou dispositivos de vigilância do tipo Stingray em vários pontos da Casa Branca para espionar o presidente e seus assessores. Isso foi no primeiro mandato do Trump. Como é que eles conseguiram entrar na Casa Branca? Quem é que consegue entrar na Casa Branca? Who can get into the White House? Enquanto isso, o que realmente estava acontecendo na conversa pública, especialmente entre os democratas, é que eles estavam surtando por causa daquela história falsa do Russiagate. Algo sobre a Rússia instalar dispositivos de escuta na Vodafone ou algo assim. Lembra? Foi um grande escândalo do Russiagate. A própria equipe do Mueller chegou a investigar. Então esse é só mais um exemplo de toda essa histeria em torno de uma vigilância russa fictícia, de uma interferência russa inventada, acontecendo ao mesmo tempo em que havia vigilância e influência reais de Israel. E ninguém se importava, porque esse tipo de infiltração, essa influência, tem apoio dos dois partidos. Com certeza. E olha, eu acho que o escândalo é gigantesco. Se você levar a minha pergunta até a conclusão lógica, como é que eles entraram na Casa Branca? A gente tem que supor que foi alguém, um israelense que entrou na Casa Branca para se reunir com Donald Trump ou com a equipe dele, e que foi quem colocou esses dispositivos. De outro jeito, como seria possível entrar? Não é como se você fosse jogar os aparelhos por cima do muro. Isso nem daria certo. Então, pode ter sido o Netanyahu, que foi flagrado pelo ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, colocando um dispositivo de escuta no banheiro da casa dele. O próprio Boris Johnson escreveu sobre isso nas memórias dele. Então, parece que o Netanyahu está dirigindo a espionagem contra Donald Trump, se não for ele mesmo quem colocou os aparelhos. E isso é algo que, se esses repórteres têm acesso a todas essas pessoas na Casa Branca e na DIA, o que para mim, hoje em dia, é bem mais difícil. Eles deveriam estar fazendo essas perguntas sobre o papel pessoal do Netanyahu.